Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Neri e vocês estão no canal Filósofo dos Livros. E hoje eu venho lhes falar a respeito de um dos melhores livros da minha vida. Se trata de O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. A minha paixão por essa obra começou na adolescência. Nossa, faz tempo, não? E justamente começou por causa dessa minissérie da Rede Globo. Eu vi e me apaixonei. Só que naquele período, eu não sei porquê, não acabei lendo a obra. Então, depois de muito tempo, acabei tendo a oportunidade e me apaixonando pelo enredo desse livro, que é super incrível. Além dessa minissérie, vocês vão encontrar aí um filme inspirado no livro, mas eu vou dizer para vocês, o filme não tem a beleza dessa produção da Globo. Eu sei que muita gente tem preconceito contra a Rede Globo, mas esqueçam dos seus preconceitos e mergulhem, porque essa adaptação, com certeza, ela é bem fiel, mas bem fiel ao livro. Os protagonistas, Julia Gunn, Tony Ramos e Marcos Paulo, e não podemos nos esquecer de uma que não aparece aqui, a Marília Pêra, souberam encarnar os personagens de Eça de Queiroz de uma maneira perfeita. Mas vamos lá, vamos dizer do que se trata esse livro. Bem, em O Primo Basílio, vocês verão a história de uma mulher chamada Luísa. Luísa, na sua juventude, era apaixonada pelo seu primo, de nome Basílio. Basílio vinha de uma família rica, então a família de Luísa aprovava o romance. Só que, por conta de um descuido do pai de Basílio, o que acontece? A família caiu na miséria. Eu imaginava que a família de Luísa ia ser contra o romance, mas a família não foi. Porém, todavia, contudo, Basílio resolve se mudar, viajar, para fazer a sua riqueza em outro país. A história se passa em Portugal, só que Basílio ele vai para o Brasil para acumular riqueza. Nesse período, Luísa fica sozinha. Eles começam a se corresponder por cartas, mas depois de um tempo Basílio acha que não é legal ficar aprendendo Luísa e manda uma carta para ela terminando o namoro, terminando o noivado. Luísa sofre, chora, mas fazer o que, né, minha filha? Não teve jeito. Nesse período, ela acaba conhecendo um novo homem, que é o Jorge. O Jorge é um homem um pouco mais calmo quando comparado ao Basílio, mas é alguém que lhe transmite segurança. Luísa, assim, ela não se apaixona de forma arrebatadora pelo Jorge, assim como ela tinha se apaixonado pelo Basílio, mas tá bom. E os dois acabam se casando. Nesse período, a Luísa, então, ela tem a proteção de um marido. Ela passa a ter uma vida tranquila. O Jorge tem uma condição de vida razoável. Então, ela vai para uma casa grande, onde ela tem 2 empregadas, uma cozinheira e uma espécie de empregada que eu diria que era uma espécie... Ai, como eu estou enrolado. Uma empregada que se a empregada do interior. A empregada do interior
seria aquela que servia a mesa, que lavava a roupa, que colocava água numa banheira para os patrões tomarem banho. Ela aparecia. E havia a cozinheira. A cozinheira já ficava mais escondida, só fazendo a comida. Então Luísa está ali, tranquila com o seu marido, e tem essa empregada que merece um destaque. Essa empregada que é a empregada da casa, que não é a cozinheira, que é a faxineira, que se chama Juliana. Juliana é uma mulher sofrida, uma mulher amarga, uma pessoa que já trabalhou em várias casas e que não estava nada satisfeita com a sua condição social. A mulher trabalhara a vida toda e ela sonhava em ter a sua casa própria, ter empregados, ter o seu negócio, mas ela só era maltratada pelos seus patrões e agora na casa de Luísa continua sendo maltratada. E tem um detalhe bem interessante. Como é que a Juliana foi parar na casa de Luísa? Um pouquinho antes, a Juliana, querendo melhorar de vida, ouviu o conselho de sua tia, a tia Vitória. E a tia Vitória lhe falou de uma viúva rica que não tinha, assim, herdeiros, apenas um sobrinho, mas esse sobrinho não vivia com ela. Então, a oportunidade da Juliana se enriquecer seria cuidar dessa viúva, que já estava prestes a morrer, e assim, quando essa viúva viesse a falecer, deixaria uma boa herança para Juliana. E ela fez isso. Então, apesar da Juliana estar insatisfeita, ela tratou essa viúva com o maior carinho. A viúva faleceu, só que não deixou nada para Juliana. Deixou tudo para Jorge, o marido de Luísa, o seu sobrinho, que nem a visitava. Nesse momento, a Juliana, desesperada, chega até adoecer, passa mal. O Jorge paga todas as despesas dos hospitais e, como agradecimento, dinheirinho, não, contrata a Juliana, que não é nada do agrado de Luísa. Por isso a Luísa até maltrata demais a Juliana. Sabe, a Juliana não tem importância, a Luísa acha ela feia, ela tem uma coisa que não gosta. Mas nesse percurso, a Juliana ainda não desistiu de ser rica. Ela tá com aquela ideia fixa, que vai sair daquela situação de miséria. Então ela fica pensando que alguma coisa vai acontecer com a patroa, que ela vai poder chantageá-la e conseguir o seu intento de enriquecer. Era assim que a Juliana estava imaginando. A única pessoa assim que a Juliana gostava na casa era a cozinheira Joana, porque a Joana lhe fazia um caldinho, sendo cozinheira, escondia uns pedaços bons de carne. Então a Juliana ficava feliz lá com a presença da Joana, mas era algo interesseiro, não era tão amiga assim como a gente pensa a princípio. Aí, gente, o que acontece? No momento em que Jorge vai viajar por uma questão de trabalho, Basílio volta, e Basílio volta rico. Mas não é bem a riqueza que atrai a Luísa. Ele chega, vai visitar a sua prima, que está ali sozinha. Começa com galanteios. E depois de um tempo, a Luísa, apesar de fazer a linha difícil, acaba cedendo aos encantos de seu primo Basílio. A princípio, Juliana não... Quer dizer, a Juliana tem uma desconfiança, depois descobre que é primo, aí ela perde essa desconfiança. Mas em um determinado momento, a nossa querida não, a nossa Luísa, a nossa protagonista,
comete uma falha, escreve uma carta para Basílio, comentando dos seus encontros secretos de amor. Eu não posso deixar de falar que Basílio alugou um cômodo distante um pouco da casa, porque os vizinhos muito fofoqueiros já estavam começando a falar dessas visitas, mesmo sendo primo. Aliás, tinha motivo. Eles não sabiam, mas falavam. O vizinho da Luísa é aquele tipo de pessoa que não precisa ver. Quer dizer, tanto faz. Se a Luísa tivesse aprontado ou não, eles iam falar do mesmo jeito. A Luísa até recebe um alerta de um amigo do marido, que assim, ele fala, não sei se ele está acreditando ou não a princípio, mas ele fala para Luísa ter cuidado para evitar as fofocas. Então, num determinado momento, a Luísa, ela resolve escrever uma carta para o Basílio e ela comete a imprudência de jogar essa carta no cesto do escritório. E a nossa Juliana descobre. E aí tá a questão. Ela está com a carta, já arquitetou a chantagem. Agora vou sair da miséria. Só que aconselhada mais uma vez pela sua tia Vitória, ela não faz de cara a chantagem, porque a tia lhe diz que a esposa não tem dinheiro e também que ela precisava de mais provas, uma carta do Basílio. Então a Juliana, ela segura um pouco a situação, ela não faz a chantagem. Mas com o passar da trama, a Juliana consegue alguns bilhetinhos, algumas cartinhas do Basílio. E aí começa a chantagem. Jorge regressa. E nesse período, a Juliana não. A Luísa começa a fazer os serviços da casa. Escondida do marido, claro, porque ele não podia ver a inversão de papéis. Mas a nossa querida Luísa se transforma na empregada. É incrível como a Juliana começa a mandar e desmandar naquele lar. Ela não admite mais ser humilhada. Ela faz o que ela quer, ela sai a hora que ela quer, quando ela quer dormir ela quer, sabe? Virou uma rainha, mas tudo escondida do Jorge. Até que o Jorge descobre, mas a Luísa dá um jeito, inventa desculpas, mas você percebe que a Luísa está sofrendo muito com as chantagens. Quando eu assisti a série, eu fiquei com pena da Luísa. Eu achei que a Luísa era boazinha e a Juliana grande megera. Ao ler o livro e a rever a minissérie, eu vi que não. Que a Luísa também é tão má como a Juliana. Era uma questão de poder. Quem tinha mais poder mandava. Então eu passei a ver também a Juliana como uma pessoa que estava lutando pelos seus direitos. Naquela época os empregados sofriam. O patrão mandava, xingava, tratava como um animal. Então, apesar de não concordar muito com os métodos da Juliana, eu não posso dizer que ela está totalmente errada. Ela está lutando pelos seus direitos, por um salário digno, por uma vida digna. Lutando sim para ser gente. E eu não vou falar mais nada sobre o enredo porque não quero dar spoiler. Mas eu posso dizer que a escrita do Eça de Queiroz é maravilhosa. Ele consegue transmitir os fatos de uma maneira em que você realmente mergulha no sentimento dos personagens. A respeito dos personagens secundários, ele não dá muitos detalhes. E os personagens secundários em si, eles não têm muita importância. São personagens rasos. Mas esses personagens rasos, eles têm uma função que é
mostrar quem são os protagonistas, as características, a futilidade da vida daquelas pessoas. Vizinhos fofoqueiros, amigos que não são maus, mas também não são bons, estão ali, sabe? Pessoas que demonstram a vida pacata, a vida sem graça de Luísa, até para mostrar que, com Basília, ela seria assim mais feliz, mais alegre, teria uma vida mais apaixonante. Então esses personagens secundários demonstram essa característica, eles servem para isso. Então eles têm essa importância, não são aprofundados em si, não são bons. E é um livro interessante, por quê? Ele não tem assim um personagem que eu possa lhes dizer, o personagem queridinho. Jorge, o marido de Luísa, que é traído, ele é uma pessoa boa, ele não merece isso. Não, não tem. Jorge é até um pouco machista. Jorge não cativa ninguém. A Juliana, ela, apesar de lutar pelo seu direito, também age com uma índole. A Luísa não é uma mulher boa. O Basílio, ele se aproveita da Luísa. A cozinheira tá ali, tem amantes escondidos, tem coisas assim. Então você não fica cativado por um personagem particular. Nenhum vai conquistar o seu coração. Porém, a história, essa trama de uma mulher que se envolve com o primo, aí rompe um namoro, depois ele aparece, ela se entrega de uma forma apaixonada, aí vem uma empregada e faz a chantagem. Essa história, esse enredo é maravilhoso. Então a gente fica sem palavras para expressar o quanto uma história de pessoas nada agradáveis se torna uma história bem agradável, que nos leva a refletir sobre o comportamento do ser humano, a sua hipocrisia, a sua maldade, etc. Para vocês que estão lendo esse livro, eu tenho certeza que vão ouvir: ai, que livro chato, é um livro difícil. Eu lhes garanto, a linguagem aqui, ela não é difícil, porém ela é diferente. Você, nos dias de hoje, não vai descrever os fatos da mesma maneira que essa de Queiroz. Ele tem as expressões comuns da época. Temos que lembrar também que ele está em outro cenário, em Portugal, mais ou menos 1870. Então, é outra forma de dizer as coisas. Mas essa outra forma de dizer as coisas não torna o entendimento do enredo algo difícil de se compreender. Não, de forma alguma. Ele é fácil, só não é atual. Mas aí, se você tiver um pouco de dificuldade, eu aconselho assistir essa série. E a outra coisa, muitas pessoas eles leem e procuram informações por conta de um vestibular, por conta da escola que pede essa leitura. Para você que está lendo o livro para fazer uma prova, eu diria, esquece de prova. Deixa isso de lado. Pega o livro e lê como uma forma de entretenimento. Leia por prazer, sabe? Esquece por esse momento, eu vou fazer a prova, vou fazer um vestibular. Vai lendo, vai desfrutando. Eu tenho certeza que quando você lê para desfrutar, você vai aproveitar muito mais essa leitura. Depois que leu, que compreendeu, que se animou, que se divertiu, que refletiu, aí você vai pesquisar. E na internet você vai encontrar muitas informações falando do realismo, que é o período literário na qual a obra se enquadra, as características, etc. E você vai entender até melhor essas explicações porque você aproveitou a leitura. Se você fizer o contrário, você vai ter aquelas características gerais e eu digo, vai fazer uma leitura um pouco engessada. Às vezes a gente pega lá o livro, o Primo Basílio é da época do realismo, foi escrito em Portugal, é assim, 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 aí você fica procurando essas características da obra, ou seja, você fica acomodando a sua interpretação, que seria livre, prazerosa, a uma interpretação engessada. Então,
não engessem a sua leitura. Não faça isso. Sabe, leia. Leia com paixão. Desfrute. Aí você vai ver. Fernando, você tinha razão. O Primo Basílio é uma leitura maravilhosa. Não sei assim, porque eu não li antes esse livro tão incrível, porque eu fiquei com tanto preconceito. E se você leu naquela época de escola, com essa obrigação, etc., meu amigo, minha amiga, releia agora de maneira livre. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!